Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ives Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Sem Notícias está começando trazendo para você os assuntos que marcaram Linhares e toda a região que você confere em destaque na edição desta terça-feira. Câmara de Soretama cria uma CPI para apurar denúncias de irregularidades na prefeitura. Tudo pronto para as finais do Torneio do Trabalhador que acontecem nesta quarta-feira no campo do Vasquinho, no Interlagos. Com a chegada da colheita do café, pontes são recuperadas no interior de Linhares. Lojas e supermercados fechados na cidade no feriado desta quarta-feira. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. A política de trocas de produtos nas compras do comércio aqui em Linhares. O lojista é obrigado a trocar mercadoria que o consumidor não tenha gostado? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com a assessora jurídica da CDL Linhares, doutora Aline Dias. Veja também os assuntos do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora no Sem Notícias, aqui na tela da TV Sim, seu canal local. A Câmara Municipal de Soretama criou uma CPI para apurar supostas irregularidades cometidas pelo prefeito do município, Alessandro Broedel. Na sessão de ontem à noite, foi lido o protocolo 460/2019, cuja autoria é de um morador, Cleito Antônio Carminati, ex-secretário do governo Alessandro Broedel. Ele denunciou irregularidades supostamente cometidas pela gestão do prefeito e por secretários que ainda estão atuando em diversas pastas. Ouça agora trechos da leitura da denúncia feita no plenário da Câmara Municipal de Soretama na noite desta segunda-feira. Protocolo 460/2019. Cleidson Antônio Carminati, 23/4/2019. Denúncia de desvio de recursos públicos da Prefeitura Municipal de Soretama. Venho respeitosamente a esta Casa de Leis denunciar graves irregularidades que foram contínuas sendo cometida pelo prefeito de Soretama e secretários, trazendo assim prejuízo ao contribuinte. São informações gravíssimas que se tornaram peça pública e motivaram a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Por 6 votos a 2, os vereadores abriram a CPI para investigar as informações apresentadas pelo ex-secretário. A presidência da comissão ficou com o vereador Bebeto Salvador. O relator indicado é Edson Santiago e, como membro, o vereador Paulinho do Gás. 5 vereadores usaram a tribuna para falar sobre as denúncias e a instalação da investigação dos fatos por uma CPI. O primeiro a usar a tribuna foi o vereador Edson Santiago, que registrou a gravidade das informações. Então devemos apurar, é só simplesmente apurar. Quem não deve não tem nada a temer. Eu falo que durante 3 vezes foi aprovado aqui por essa casa aqui o orçamento anual. E em momento nenhum essa casa aqui atrapalhou a administração de trabalhar. Em nota, o prefeito de Soretama disse que zela pela transparência no serviço público e pelo erário. Disse ainda que trabalha com um projeto feito pela Controladoria do município, justamente para investir em mais transparência nas ações do poder público. Ele rebateu a denúncia dizendo que ela foi feita por um funcionário, por um servidor comissionado, incomodado com a demissão. Mesmo assim, o prefeito prometeu dar todas as informações necessárias à CPI da Câmara de Vereadores. Bom, a colheita do café chegou e a Prefeitura de Linhares tem investido na recuperação de pontes no interior do município. Várias pontes de madeira estão sendo recuperadas. Em São Rafael, as pranchas de algumas pontes foram trocadas, assim como os tabuleiros e os deslizantes. Além da recuperação das pontes, a manutenção de estradas vicinais é outro serviço realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para garantir o escoamento da produção agrícola, principalmente nesse período da safra do café Conilon no município. E o comércio de Linhares vai estar fechado nesta quarta-feira, 1º de maio, feriado nacional.
As lojas estarão todas fechadas, incluindo os supermercados. Bancos e repartições públicas também não terão atendimento ao público. Segundo a Prefeitura, apenas os serviços essenciais à população estarão ativos durante o feriado. A coleta de lixo e de entulhos será realizada seguindo o cronograma já previsto pela Secretaria Municipal de Obras. E a Defesa Civil também vai estar de plantão e o serviço pode ser acionado através do telefone 999835661. Agora a gente segue para os Estados Unidos. Vamos acompanhar a coluna Economia e Negócios com a Bel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos, sempre repercutindo assuntos do seu interesse. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a economia da disrupção. São as empresas inovadoras que a gente encontra aqui nos Estados Unidos, várias delas, e que a gente espera que o Brasil possa desenvolver, apoiar os seus empreendedores inovadores. O que gera desenvolvimento econômico em uma nação? São duas vertentes. Ou o crédito, o aumento da base de crédito, que faz com que as pessoas consumam mais produtos e serviços, ou a inovação. Infelizmente, o Brasil investe muito pouco em inovação. Então, acaba tendo a variável crédito para poder fazer com que a nossa economia se desenvolva. Mas um ponto que a gente precisa aprimorar é a inovação. Vou dar um exemplo importante aqui dos Estados Unidos. Certamente, todos vocês conhecem a Uber, que é um aplicativo e é hoje, talvez, a maior empresa do mundo de transporte, sem ser dona de um veículo apenas, porque ela usa um sistema colaborativo de várias pessoas do mundo para poder fazer a utilização da sua ferramenta tecnológica. E com isso criou uma disrupção em todo mundo, aí até em muitos casos prejudicando taxistas e outras formas de transporte, gerando nos mercados onde ela atua grande repercussão e polêmica. Pois bem, a Uber está entrando no mercado, na Bolsa de Valores aqui nos Estados Unidos, e o seu valuation, o valor da empresa, está cotado em aproximadamente 100 bilhões de dólares. Então a disrupção, ela tem um custo, mas ela é recompensadora. O Brasil precisa investir mais em empreendedores inovadores para poder crescer e desenvolver cada vez mais a sua economia. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel. Vamos em frente. Até semana que vem. Veja como fica o tempo neste feriado de 1º de maio em toda a região. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens, mas sem chuva. Linhares com temperaturas entre 22 e 31 graus. Colatina com mínima prevista de 21, máxima de 31. Em São Mateus, variação entre 22 e 30 graus. Já em Vitória, mínima de 20 e máxima de 29 graus. E a seguir, depois do nosso intervalo, você confere que está tudo pronto no campo do Vasquinho, no bairro Interlagos, para as finais do Torneio do Trabalhador, que vai ser realizado nesta quarta-feira pela manhã. É um instante só. A Associação dos Deficientes de Linhares, ADEFIL, se prepara para realizar a escolha de sua nova diretoria para um mandato de 3 anos. As votações serão realizadas no dia 25 de maio, às 4 da tarde, no auditório do CRAS, do bairro Interlagos. Todos os associados em dia com a associação poderão votar. O edital da eleição já foi lançado pela ADEFIL e os interessados em apresentar chapa para concorrer à presidência da entidade terão prazo do dia 15 a 24 de maio. E nesta quarta-feira, dia 1º de maio, feriado em todo o país, acontecem os jogos da final do Torneio do Trabalhador, que vai acontecer neste ano no campo do Vasquinho, no bairro Interlagos. A grama já foi aparada, as árvores podadas e já está sendo finalizada a demarcação das linhas. Falta pouco para que tudo esteja perfeito para a grande final do tradicional Torneio do Trabalhador. A disputa começou com cerca de 2.000 atletas divididos em 97 equipes, que dentro das 4 linhas colocaram à prova raça e habilidade. E o objetivo era estar aqui, nesta quarta-feira, no estádio do Vasquinho, palco da grande final. O secretário de Esporte e Lazer, Ivan Salvador, nos conta como será a programação dos jogos. Então, a partir de 7 horas, nós temos o primeiro jogo, que é uma apresentação das nossas crianças, dos nossos projetos. E a partir de 8 horas, aí sim, começam as finais, né, do torneio 1º de maio, que foram divididos em 5 etapas, em 6 etapas, que já tivemos Pontal do Ipiranga,
Aviso, Santa Cruz, aqui no próprio Vasquim, enfim, nós levamos para todos os bairros as eliminatórias e depois nós trazemos para cá, né, a grande final que vira aqui uma grande festa. O campeão e vice garantirão vagas para o campeonato da 3ª Divisão Municipal Amador. Já os 4 melhores times receberão troféus, medalhas e bolas. Ivan falou também sobre a novidade presente nos troféus. Então, nós temos premiações, né, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, né, todo ano nós temos medalhas, troféus, né, nós vamos homenagear aqui também pessoas queridas envolvidas no esporte. Por exemplo, o troféu de primeiro lugar vai levar o nome do seu Pedro, né, que era um morador aqui, presidente da Associação de Moradores, que muito fez aqui, não só pelo esporte, mas pelo social também. O segundo lugar leva o nome do nosso amigo também, saudoso Teixeira, que foi jogador de futebol, funcionário da prefeitura, era motorista de ambulância aqui na Prefeitura Municipal de Linhares, mas que foi um grande atleta que contribuiu muito, não só para o futebol profissional da sua época, mas também pelo futebol amador, né, que é o que nós estamos assim, lutando muito, não só o futebol, né, é bastante significativo nós estarmos falando também que assim como nós estamos investindo no futebol, nós estamos investindo no judô, no jiu-jitsu, na ginástica rítmica, no futsal, enfim, todos os esportes. É isso aí, a festa do futebol amador certamente vai atrair um grande público para o estádio do Vasquinho no bairro Interlagos, está todo mundo convidado. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 348 a saca. O Arábica 7, R$ 299. O Conilon tipo 7 está cotado a R$ 272 a saca. E Altemar Félix traz mais destaques do nosso esporte local. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Linhares no Capixabão da 2ª Divisão de futebol, depois de vencer de forma emocionante e com superação o S de Colatina na casa do adversário por 4-1 no último final de semana. O Linhares Futebol Clube volta a campo neste dia 1º, feriadão, amanhã, né? Como o dia que comemora, né? Que marca o Dia do Trabalhador. O Linhares vai enfrentar o Esporte Clube Brasil Capixaba, que manda seus jogos exatamente lá em Colatina, no estádio Justiniano de Melo e Silva. Mesmo jogando só fora, o representante aqui da cidade mantém a posição de 2º colocado. Mas o jogo é decisão, porque em número de pontos ganhos tem os mesmos 9 do Esporte. Então quem vencer fica isolado ou na 2ª posição ou pode até assumir a liderança se o São Mateus, o atual líder com 10 pontos, perder o seu jogo. Então, vem emoção por aí, vamos prestigiar. Obrigado, Altemar, mais uma vez pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Na volta, depois do intervalo, eu converso com a advogada Aline Dias. Ela é assessora jurídica da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Linhares, que fala sobre a política de trocas, né, que os lojistas têm com os consumidores de Linhares. É a obrigação do lojista trocar alguma mercadoria após a venda? Bom, você vai saber disso daqui a pouquinho no retorno, depois do intervalo. Minha gente, o Dia das Mães já está chegando, né? Uma data que movimenta o comércio, todo mundo querendo presentear, né? Claro, tem que presentear, todo mundo presentear a sua mãe, mas a gente vai trazer aqui agora umas informações importantes para você, consumidor, sobre seus direitos e deveres e também para lojistas aqui do comércio de Linhares. Eu converso nesse último bloco com a advogada, assessora jurídica da CDL de Linhares, doutora Aline Dias. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Sim. Doutora Aline, é um momento em que, claro, todo mundo quer presentear e a gente sabe que as relações de comércio, muitas vezes até por falta de informação, trazem alguns transtornos, né? O que de fato, vamos falar, por exemplo, das trocas, né? Que as pessoas muitas vezes têm, que o lojista oferece como oportunidade de um determinado produto quando você está presenteando, né? O lojista, ele é obrigado a oferecer a troca, o que o consumidor tem de direito nesse aspecto? Com a proximidade do Dia das Mães, que é a 2ª data comemorativa mais importante para o comércio, surge essa dúvida muito comum
quanto à obrigatoriedade ou não de proceder às trocas de produtos, de presentes, que é muito comum nessa data. A pergunta que foi colocada, se é obrigatório, a resposta é não. Desde que o lojista, ele informe se a empresa, se a loja executa, possui uma política de troca ou não. Então, é importante para o consumidor, no momento da compra, se certificar de que aquela loja faz ou não troca em caso de que a pessoa não se agradou muito do produto, o tamanho não foi o ideal, a cor não foi do gosto do presenteado, né? Então, é importante o consumidor, no momento da compra, se certificar se aquela loja faz ou não troca. O que a senhora está querendo dizer é que na hora de fechar a compra ali, é de perguntar mesmo, né? Se tiver na dúvida. E eu aconselho até mais aos lojistas que a gente sabe muito bem que a questão da troca, ela posiciona a loja, a empresa, em um patamar diferente. É claro que se você pretende adquirir um produto para presentear alguém, obviamente você quer a garantia de que se a pessoa não gostar, ela vai poder trocar. É uma comodidade, né? É uma comodidade. Então, é um posicionamento diferente que o lojista tem. Mas, obrigatoriamente, ele não tem esse dever. Agora, uma vez que ele se compromete a fazer troca, é importante que o lojista informe isso para o consumidor. O consumidor, ele tem que estar informado quais são as exigências, por exemplo, para que, em caso de necessidade de trocar o produto, como ele vai poder fazer. Então, nota fiscal, pode pedir a nota fiscal, o consumidor deve estar atento e guardar a nota fiscal comprovando essa compra. Ele pode pedir que o produto ainda esteja na etiqueta ou na embalagem original. Então, ele deve informar isso também para o consumidor. Então, o momento da compra é muito importante nessa relação lojista-consumidor, lojista-cliente, que esses assuntos ele fique muito bem claro. E aí não haverá problema nenhum. A chance de problema é bem menor. Aliás, o comércio de Linhares, a gente vê que historicamente sempre convencionou isso, essa questão da troca, até por saber das dificuldades de se presentear alguém, né? Você chega lá para comprar uma peça de roupa, experimentou, deu tudo certo, mas chega em casa e vê que não é bem aquilo, né? E tenta trocar. Eu vejo que os lojistas não têm muita resistência quanto a isso. Não, exatamente porque isso é uma política que coloca a empresa em um patamar bom de relacionamento com o cliente, é um diferencial, óbvio. E então, por isso que a gente vê, é uma prática muito comum, tão comum que nós pensamos até que é obrigatório. Aliás, doutora Aline, eu gosto muito de loja que tem promoção, né? Tem lá liquidação, quem não gosta, né? Quem não gosta. E aí eu já vi em Linhares, é algo interessante também, por isso que é bom tá de olho ali nos avisos, nos cartazes, né? Lá uma placa dizendo, um cartaz, não trocamos peça da promoção ou da liquidação. Ou seja, é importante também o lojista ter essa visão e já informar de cara, né? Como é essa troca em razão do não se agradar do produto, em razão disso, como é facultado, o lojista ele pode especificar quais produtos ele não efetua troca. Entendeu? Isso em caso que não exista defeito no produto, que isso é um assunto que a gente pode falar depois. Aliás, a questão do defeito aí não tem jeito, aí a troca ela é compulsória. Mas o Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns procedimentos, não é aquela troca automática, deu defeito, constatei o defeito, vou lá e vou trocar. Por exemplo, eu comprei um celular, cheguei em casa, o celular não está funcionando direito, eu chego lá, o lojista não tem obrigação de na hora me dar um celular novo. Hoje, em razão dos produtos essenciais, que tem alguns produtos que são considerados essenciais, mas em razão de uma lacuna normativa, não existe uma lista clara do que seja produto essencial. Então, isso é uma construção jurídica do que é essencial ou não. Então, no caso do celular, geladeira, fogão, isso depende muito mais, hoje, infelizmente, de uma interpretação, porque não existe um rol especificando o que é essencial. O que é essencial ou não. E o produto essencial, ele tem um tratamento diferente.
Mas vamos considerar os produtos considerados assim, não essenciais. Vamos pensar em vestuário, calçados. Esses produtos, em caso de defeito, constatado o defeito pelo consumidor, o que o Código de Defesa do Consumidor determina? Determina que ele seja encaminhado para assistência técnica e, num prazo de 30 dias, esse vício, esse defeito deverá ser sanado. Em linhas gerais, são 30 dias. 30 dias. Aí tem as diferenciações e tudo mais. Sim, mas em regra 30 dias. Se ultrapassado esse prazo de 30 dias, aí o consumidor poderá exigir ou a troca, ou a devolução do dinheiro, ou o abatimento do valor do produto. Mas só no caso de expirado esses 30 dias. Isso não se aplica para a questão dos produtos considerados essenciais, porém, todavia, o que é produto essencial, existe uma certa discussão jurídica. Às vezes é bem subjetivo isso, né? É bastante subjetivo. Mas enfim, doutora Aline, tem muita gente que faz confusão e às vezes eu também fico na dúvida com relação às compras. Por exemplo, quando eu compro um aparelho, qualquer coisa, enfim, pela internet, tem uma regra diferente para compra na loja física, né? Aquele prazo de 7 dias da internet não vale para a loja, para a loja de bairro, né? Para a loja de centro. O produto adquirido numa loja física, aquele produto que o consumidor tem acesso, ele pode tocar no produto, pode ver as características, as especificidades dele. Esse produto, uma vez concretizada a compra, ele não tem um prazo de 7 dias para o arrependimento. Ou seja, não tem como falar, não gostei. Não gostei. Agora, nas compras feitas em ambientes virtuais, internet, as compras em que o consumidor não possui acesso ao produto, o Código de Defesa do Consumidor garante um prazo de 7 dias, que é chamado de arrependimento, que ele pode trocar, que ele pode devolver, e sem justificativa e também sem custo para o consumidor. Tá joia, tá vendo, gente? Importante esclarecer para que as relações cliente, né, e comerciante sejam sempre frutuosas, né? Claro que o lojista jamais quer perder o cliente, né? Por isso trata muito bem, com muitos mimos, inclusive. E uma relação de consumo que é estabelecida com franqueza, com informação, a possibilidade dela ter ruídos diminui muito. Então é importante que o lojista, nesse momento, informe aos seus clientes se eles efetuam troca e quais as exigências, né? Se pede a nota fiscal, se pede a etiqueta do produto. Agora, a gente precisa também informar que no Estado do Espírito Santo existe uma lei que veda a restrição de trocas em dias determinados e horários. Então, é muito comum a gente ver informativos dentro de estabelecimentos comerciais que diz que não pode efetuar trocas aos sábados. Isso não pode. Isso não pode. Se trocar, troca todos os dias. Voltamos a frisar que troca não é uma obrigação do lojista, mas se ele faz, ele tem algumas exigências. É como diz o ditado, não é obrigado a prometer, mas se prometeu tem que cumprir. Tem que cumprir, exatamente. Doutora Aline, para a gente finalizar, muita gente também vai... E hoje as compras com pagamento via cartão, sobretudo cartão de crédito, ela está assim, superando, já há vários anos, né, tem superado o dinheiro físico, né, o dinheiro em espécie. O lojista, ele tem direito, e aí quais os direitos do consumidor com relação à forma de pagamento das compras? A diferenciação de preço de produto conforme o modo de pagamento passou a ser permitida a partir de 2017. Então, a partir de 2017, o lojista ele pode estabelecer um preço diferente em razão do modo de pagamento. Acontecia muito do lojista querer dar um desconto maior para o cliente que pagasse em dinheiro. E aí a lei anterior, os normativos anteriores não permitiam. Hoje isso é permitido. É uma forma de contemplar aquele consumidor, aquele cliente que faz uma compra à vista em dinheiro, por exemplo, ou em cartão de débito. Então, é permitido fazer essa diferenciação, sim, conforme o modo de pagamento.
Entendi. Então, quer dizer, a regra mudou, a gente está valendo, então não vá querer comprar lá com o cartão achando que tem o mesmo direito de do pagamento espécie. Mas tem que ter... E também precisamos estar bem claro quanto a isso, é que o lojista, ele pode conceder, ele não é obrigado a conceder essa diferenciação. Então, não adianta chegarmos na loja e dizer, eu vou pagar em dinheiro, eu quero desconto. Ele não é obrigado a dar. Mas, se ele pratica essa diferenciação de preço, o lojista deve especificar qual é a modalidade de pagamento e o percentual que ser aplicado se aquela compra for paga no cartão de débito, cheque, ou em dinheiro. É muito comum essa diferenciação nos pagamentos em dinheiro, porque o lojista vai estar desobrigado de pagar as taxas de operadora de cartão. Do cartão de qualquer forma, isso tem que estar claro, não pode deixar nenhuma dúvida para o consumidor. Uma vez que ele concede, ele deve especificar, informar quais as condições. Eu agradeço aqui a presença da doutora Aline Dias, que é advogada, assessora jurídica da CDL Linhares, esclarecendo para você, consumidor, e para você, lojista também, que tinha alguma dúvida. A CDL certamente está lá à disposição dos seus lojistas, né? Dos associados, para tirar dúvida. E, gente, vamos comprar, vamos presentear sem se endividar, porque precisa estar com crédito no azul lá, né? Na CDL. Doutora Aline, obrigado por esse bate-papo. Imagina, tá eu que agradeço e sempre que precisar estamos à disposição. Tá joia. E torcemos para que o comércio venda bastante, né? Está precisando movimentar o comércio, sobretudo nessa época, como disse a doutora Aline, é um período que as vendas aumentam, né? Só comparado ao Natal mesmo, né? Só perde, fica em segundo lugar, sendo o Natal a data comemorativa que mais movimenta o comércio. Bacana, estamos torcendo para que as lojas fiquem todas muito cheias. Por hoje é só. Eu agradeço a você que nos acompanha pelo canal 16.1, para quem é assinante Sky 316.1, também HD. A você das redes sociais, pode deixar lá o seu recadinho, facebook.com/Rede Sim Linhares. Esse bate-papo fica disponível também no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.